Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast. Hoje, Anderson, vamos fechar o ano com uma excelente entrevista. Por que eu digo excelente? Porque hoje eu recebo nada mais, nada menos do que aquela pessoa que conduz os destinos em relação à organização, às questões, de certa forma, burocráticas, financeiras. É aquela que está no topo da pirâmide. São os olhos clínicos para uma gestão condominial. E eu percebo, antes, você há de compartilhar comigo, inclusive o último evento que participamos em Recife, que o mercado feminino vem crescendo muito no meio condominial. E sabemos que 62%, segundo as pesquisas, mostram que, com a presença feminina, todas as aquisições em todos os setores da vida, principalmente no setor imobiliário, que é o que a gente convive no nosso condomínio, 62% são influências do lado feminino. Para isso, fechando o nosso ano, nós estamos recebendo em nossos estudos Ana Paula. Ana Paula, para quem não conhece, é a nossa gestora administrativa, ou seja, ela é quem representa em Caruaru a Precisa Prime. Ana Paula, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Obrigada, Sulindomar, obrigada, Anderson, pelo convite. Estamos aqui para poder contribuir um pouco, né, de informação com todos aqueles que terão acesso ao POD e poder também transmitir um pouco da nossa experiência, né, que tem sido um desafio. O mercado imobiliário para a mulher é um desafio muito grande e tem sido. Estamos aqui na cidade de Caruaru há 7 anos e desses 7 anos nós enfrentamos diversos obstáculos e, dentre eles, justamente a imposição feminina no mercado imobiliário, que é o que a gente encontra muito no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, muito obrigada e estamos agradecidos de poder participar com vocês desse encontro maravilhoso. Muito bem. Eu gosto de chamar de economia de apoio. Economia de doação, na verdade. A mulher ela tem, Anderson, essa peculiaridade de se doar em tudo que faz, principalmente quando torna-se mãe pelo seu instinto maternal. Mas, Ana Paula, eu queria começar, iniciando o nosso podcast, que você contasse um pouquinho da sua trajetória entrando no mundo condominial. Bom, a minha entrada no mundo condominial foi muito diferente do aspecto profissional de todos os que eu já tinha passado de experiência, porque quando eu comecei no mercado de condomínio, na época, eu acreditava que não existia esse modelo de gestão que passa a ser do síndico ou de uma síndica, de uma administradora de condomínio, porque na minha visão retrógrada, eu acreditava que só existia a função de porteiros e zeladores dentro de um condomínio. Então, foi muito desafiador poder conhecer e poder aprender que o condomínio ele vai muito além do acesso de veículos, do acesso de pedestre, da zeladoria, e existe todo um contexto por trás dessa participação, né, de colaboradores que nós temos. E aí nós fomos entendendo, fomos aprendendo, tendo um conhecimento de que existem sindicatos específicos, legislações específicas para condomínios, e a gente foi mergulhando no conhecimento da área condominial. E hoje fazem 7 anos que nós estamos aí atuando na área, aqui em Caruaru. Inicialmente comecei como assistente administrativa, inclusive do nosso amigo Anderson, para poder ajudá-lo, né? Na época ele era gerente de um condomínio, e nós começamos a agregar conhecimento. Então, eu tinha algum conhecimento de gestão que foram se encaixando também na área condominial e fomos trocando experiência. E hoje, após 10 anos de mercado, junto à Precisa Prime, aprendi com a Precisa Prime, tanto Anderson como João Andrade, principalmente, foram meus mentores na área condominial, e nós fomos aprendendo e hoje temos um norte bem maior do que aquilo que nós pensávamos anteriormente. Muito bem, Anderson. Na qualidade de supervisor da Precisa, até então, hoje gerente condominial, você teve uma experiência desde o início
da história que a Ana acabou de falar. O quanto você avalia hoje a evolução dessa jovem senhora que eu vou chamar de empreendedora, porque administrar condomínios, você é as duas coisas, na verdade, empresária e empreendedores, que são situações distintas, mas as duas andam junto. Na tua visão, o quanto evoluiu essa jovem aqui para o sucesso, inclusive, do nosso condomínio? Ana Paula, já que ela tocou no nosso início, né, na primeira experiência que ela teve com o condomínio, e para mim, de fato, foi uma surpresa, a desenvoltura, a evolução. Né, ela chegou lá, tinha medo, né, porque ali, de fato, é um desafio, né, para a gente já é um desafio tratar de todas as situações em relação ao condomínio, e principalmente para uma mulher sem experiência na época. Então ela foi evoluindo, a gente foi dando todo o suporte, né, em tudo que a gente fazia no condomínio especificamente, que a gente trabalhava lá em Recife, a gente andava junto, a gente fazia tudo junto para que ela observasse como trataria o setor condominial ou as tratativas condominiais lá naquele condomínio, né, que era o Vita Residencial Clube. Exatamente. Não tem problema nenhum a gente falar, porque já fazem mais de 10 anos. Uhum. Então, Ana Paula, desde então, começou a tocar, e eu preferi que fosse assim, que ela assumisse, né, eu era o gerente, mas ela minha assistente, eu decidi deixar ela mais à frente. Olha, toque tudo sozinha, porque assim você vai começar a evoluir mais rápido, porque já existia um planejamento da minha saída daquele condomínio para uma promoção futura dentro da empresa, e era necessário ela evoluir para assumir o meu cargo. Né? Hoje a Ana Paula é uma expert, né? Ela está aqui em Caruaru, atendendo muito bem as demandas, né? É a gestora da empresa e foi quem assumiu primeiramente o atendimento do Aqua, e depois chegou eu para atender na parte operacional, e desde então essa parceria tem dado muito certo pelos frutos que a gente vê no nosso condomínio. Muito bem. Inclusive a presença sua, Ana Paula, aqui, não deixa de ser um presente da nossa gestão, de trazer uma mulher que administra o nosso condomínio, para falar um pouco sobre esse ambiente Aqua Home Club. Na qualidade de administradora do Aqua Home Club, quais são, ou especificamente se você pode falar, quais são as maiores virtudes do nosso condomínio enquanto moradia, enquanto na qualidade de cliente, na relação com a gestão, com o conselho, enfim, como você enxerga esse panorama? Bem, o Aqua Home Club, ele hoje é o cliente que está mais em evidência na nossa carteira de clientes, de todas as formas. No contexto arquitetônico, da forma como houve um cuidado muito específico de doutora Gabriela, a arquiteta que fez os projetos, diga-se, de belíssimo, e o dia a dia dos condôminos. Então, hoje, o condomínio Aqua Home Club, ele é uma referência. Ele é uma referência de moradia, ele é uma referência na ornamentação do condomínio, ele é uma referência na segurança de controle de acesso, e tem sido pauta, inclusive, de muitas reuniões internas que a gente tem tido em outros condomínios. É citado como exemplo. Às vezes, alguns clientes questionam por que algo consegue acontecer no Aqua e não consegue ser replicado. Isso vai muito além de um regimento interno, isso vai muito além de normas. Acontece que os condôminos têm desejo de assertividade na rotina do condomínio. Isso a gente é notório quando a gente vê a questão de mensurar multas e notificações. Então, quando você tem uma regra e os condôminos eles fazem questão de cumprir, você tem um ou outro caso específico que, quando ele é tratado diretamente, há uma correção. Isso é uma qualidade muito grande do Aqua Home Club, porque você não tem uma ocorrência constante de reincidência de reclamações por infrações do regimento interno. Tem a questão do dia a dia, a gestão, que é uma gestão desde o início da entrega do empreendimento, é uma gestão participativa, é uma gestão que faz questão de humanizar, né? de humanizar
de integrar desde o colaborador até o visitante que está ali para visitar o condomínio esporadicamente. Então, tudo isso faz com que a importância do todo ela seja valorizada. E isso faz com que o resultado esperado ele aconteça em menos tempo. Então, é isso que faz a diferença aos condôminos e ao residencial Aqua Home Club. Muito bem, Ana Paula. Anderson, na qualidade de gerente, eu acredito que você há de compartilhar comigo também que esse crédito a gente deve depositar na conta dos moradores. Sim. Porque sem a credibilidade ou sem um feedback positivo, sem a confiança do morador com a gestão, nenhum sucesso a gente teria alcançado, não é? É claro que tudo precisa estar em harmonia, mas o maior peso que eu queria colocar aí é na qualidade dos nossos moradores. Sim. Independente de alguns terem dificuldades culturais, de mudanças de hábitos, de mudanças de cenários, sair de um ambiente horizontal para um vertical, sair de um ambiente livre para um ambiente mais fechado, conviver com pessoas ali não é fácil, mas a gente está conseguindo, né, através da qualidade dos nossos moradores, se adaptar, criar novos hábitos. E isso é um caminho que não tem volta, porque é uma tendência, né, dos condomínios crescerem cada vez mais, sejam verticais ou horizontais. Ana Paula, tua presença aqui nos faz também refletir um pouco sobre as diversidades do meio feminino, como vocês têm um mecanismo diferenciado em tratar de várias coisas ao mesmo tempo. Eu vou contar uma historinha. Eu sempre gosto de contar histórias. Talvez eu aprendi muito assim também. Que é o que acontece até nas assembleias, né? A gente termina contando uma história para chegar ao fato da pauta. Já aconteceu diversas situações comigo, principalmente aqui. Por que eu digo principalmente aqui, na cidade? Porque a forma de conduzir o trabalho de administração condominial ela é totalmente distinta. Em Recife existe uma formalidade maior, existe um mercado maior em gestão condominial e até a quantidade de mulheres também no mercado são maiores. Mas já aconteceu aqui na cidade de Caruaru, sem citar exatamente o cliente, de que eu passei uma situação em que eu fiz uma assembleia, né? A gente fez uma assembleia num determinado condomínio e no dia seguinte à reunião, o síndico, na época, ele ligou para João Andrade e pediu para que João Andrade viesse a Caruaru e refizesse a assembleia com todos os itens de pauta. Desafio, hein? Porque eles não tinham acatado a forma como eu tinha conduzido a assembleia. E aí eu fui acompanhando o João Andrade e a assembleia foi conduzida da mesma forma que eu já havia conduzido. A diferença foram simplesmente nas palavras, porque cada um tem uma forma de se expressar diante do contexto. E até hoje eu não esqueço, porque para mim foi um desafio assim enorme de você ter um trabalho, de você ter um comprometimento e alguém ir lá e dizer assim, ó, o que você fez não foi suficiente, não era o resultado que eu esperava e eu preciso de um outro resultado. E assim mesmo nós fomos, acompanhei o João Andrade na reunião e percebi que ali era apenas porque tinha a presença de um homem formalizando algo e em outro momento tinha sido de uma mulher. Passaram alguns anos e hoje João Andrade não atende mais esse cliente, hoje quem atende sou eu e graças a Deus todas as reuniões que a gente tem feito têm sido muito plausíveis, a gente tem recebido elogios quando termina a assembleia, independente do nível da pauta, independente do assunto, seja ele um assunto mais polêmico, seja ele um assunto mais do dia a dia do condomínio, mas sempre, graças a Deus, existe um elogio após a assembleia. E hoje eles fazem questão da minha participação no condomínio. O João Andrade, a qual a Ana Paula se refere, já esteve aqui conosco, gravamos um podcast falando sobre a importância da administradora, né? Junto à gestão condominial, é o senhor da empresa Precisa Prime, que administra nosso condomínio. Percebe-se que você tem uma comunicação, tem um jeito de lidar e de administrar muito pedagógico, ou seja, muito educativo. E educar dói um pouquinho, por isso que de repente gera algumas reações adversas. Anderson, o que é que você aprendeu ao lado de Ana Paula durante esses 7 anos?
Bom, a Ana Paula sempre foi uma parceria muito tranquila, né? A gente já se conhece há mais de 10 anos justamente por conta da parceria que tivemos nesse primeiro condomínio que trabalhamos juntos, né? Então ali nós trocamos ali várias experiências. No momento eu tinha mais experiência do que ela, mas ela trouxe a experiência dela do ramo que ela tinha antes, né? Trouxe muita coisa positiva e ali a gente pôde evoluir juntos, né? E essa forma pedagógica que ela tem, a gente acaba aprendendo também. Na verdade, a gente aprende com todo mundo. Toda vez que a gente vai trabalhar, por exemplo, trabalhei na Precisa por 3 anos, acredito. Aprendi muito com o João, com outros diretores que tinham lá. Então, nessa área, a gente vai sempre aprendendo um com o outro para evoluir e para melhorar o nosso atendimento. Muito bem. E, Fala, né? pegando a fala de Anderson, de fato a gente aprende. A gente, muitas vezes, os síndicos, quando são nomeados, a primeira coisa que, quando eles não têm experiência na área de sindicância, muitas vezes eles chegam e nos dizem assim, ó, a gente tem muito para aprender com vocês, eu preciso de ajuda. É uma frase muito corriqueira no dia a dia quando existe a eleição de um novo síndico que não tinha experiência na área. E eu sempre costumo dizer que a gente aprende com todo mundo, inclusive com as crianças no condomínio. Porque, às vezes, a gente pensa que, dentro de um regimento interno, aquilo ali é o correto para o condomínio e, no dia a dia, elas demonstram que há possibilidade de mudar. Então, a gente aprende com todo mundo, a gente aprende com quem não tem experiência, a gente aprende com os mais sábios, numa palestra, num curso, mas todo mundo deixa alguma coisa Perfeito. de aprendizado na nossa vida. Ana Paula, na qualidade de administradora, na qualidade de mãe, na qualidade de uma pessoa que entende condomínio, não só administrando, mas morando também, de 0 a 10, o quanto você daria para morar no Aqua hoje? Sem medo de errar, eu daria nota 10. Nota 10. Por quê? O Aqua, quando começou a sua moradia, eu sempre dizia para Anderson que seria desafiador. Tanto que, na época, o aluguel do empreendimento era muito menor do que o que eu pagava de aluguel na época. E eu dizia, isso aqui um dia vai ficar de uma forma que vai haver fila de espera para entrega. É o que acontece hoje. E é exatamente o que acontece hoje. É um condomínio harmonioso, é um condomínio onde as pessoas conseguem aprender regras com muita facilidade, que valoriza seus colaboradores, que valoriza os prestadores de serviço. É de um contentamento da forma como o condomínio vem sendo gerido, que o resultado é exatamente esse. Existe uma fila de espera para quem quer alugar, existe uma fila de espera para quem quer comprar o imóvel. E é algo muito raro isso acontecer, mas é algo que é o resultado de uma entrega, de uma harmonia, de um elo que foi criado desde o início, que foi com a entrega do empreendimento até hoje. E é algo que eu entendo que, independente, é uma coisa que é algo que vai seguir nas próximas gestões, porque quem vier depois, ele já aprendeu com a atual gestão hoje como conduzir. Então, isso é um espetáculo. Muito bem, Ana Paula. Muito boa a sua colocação. Na qualidade de mulher, eu gostaria que, como é um episódio, Anderson, que nós estamos gravando para lançar agora no final do ano, eu queria que você mandasse um recado especialmente para as mulheres condôminas do Aqua Home Club. O que é que você deseja a sua imagem e semelhança aí, que é o público feminino do Aqua Home Club? Nossa, o senhor colocou mel na minha boca. O que falar de mulher, né? Nós somos guerreiras, nós somos empoderadas, independente da área de atuação que a mulher esteja, ela consegue exatamente aquilo que ela quer. Com doçura, com leveza, às vezes com um punho mais forte, mas ela consegue. E, diferente do homem, não sendo preconceituoso, um abraço a todos os homens, respeito e admiro da mesma forma, mas eu estou aqui falando para as mulheres. A gente consegue lidar com a nossa casa, com nossos filhos, com o nosso trabalho, e muitas vezes não é tão fácil, mas a gente
se empodera e vai. Então, você mulher que tem acesso a nosso pod, que você consiga encontrar aquela força que somente nós mulheres conseguimos. Quando muitas vezes a gente acha que ela não tem mais e a gente olha para trás, às vezes é um filho que coloca, às vezes é a família, é uma mãe, e ela renova essa força na gente. E é algo que não faz parte de uma mulher é desistir. Uma mulher ela não desiste tão fácil. Ela não consegue abrir mão tão fácil de um sonho, de algo que ela queira muito. Então, eu desejo que 2024 seja a renovação dos seus sonhos, que 2024 seja a renovação da sua força e que você consiga realizar de tantos desejos que você tem no seu coração, que você consiga realizar pelo menos 5, mas que 2024 seja um ano de realização. Um beijo. Que bom. Seja recíproco aqui o recadinho nosso também, tá? Anderson, para quem não sabe, pesquisas mostram que as mulheres têm 18% do seu tempo menor do que o dos homens. Até por conta dessa multiplicidade de atividades multitarefas. E mesmo com os 18%, elas conseguem produzir mais. Então, está havendo aí até uma concorrência desleal da mulher com o homem, né? Elas estão no prejuízo, mas superam. Dizem que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Perfeitamente. Então, e o homem vive na caixinha, né? Para sair da caixinha é complicado. Esses 18% deve ser a multitarefas que a gente consegue fazer ao mesmo tempo. Então, esse programa de hoje, ele foi voltado para a mulher do Aqua Home Club. Perfeito. A intenção não era essa, mas terminamos inconscientemente indo para essa tangente. Ana Paula, você está de parabéns com sua participação. Em seu nome, eu quero dedicar esse podcast à mulher do Aqua Home Club. Anderson, muito obrigado pela presença mais uma vez, meu parceiro de podcast, e agradecer a Alan, que está ali cuidando da nossa produção. Obrigada a todos, um beijo no coração. Até breve.